turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade do livro didático na página 54. Pegue o caderno de vocês e faça a correção sobre subtração de números inteiros. No primeiro, nos diz o seguinte: calcule o resultado de cada subtração a seguir. Então, lembrando a vocês, que quando tem parênteses, para eliminar os parênteses, a gente vai olhar o seguinte: sinais diferentes fica negativo, sinais iguais ao resultado positivo. Então, na nossa letra A, nós temos 0 menos mais 25. 0, sinais diferentes, menos 25. Nesse caso aqui, 0 menos 25. Eu vou ter mais aqui, um débito do que crédito. Então, vai ser menos 25 o resultado. 0 menos menos 15. 0 menos, com menos sinais iguais, mais 15. 0 mais 15 vai ser mais 15. Na letra C, nós temos menos 11, menos mais 32. Então, elimino parênteses do primeiro número, menos 11, sinais diferentes permanecem, menos 32. Aqui, nós temos uma adição algébrica, sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, menos 11 com menos 32 vai ser menos 43. Letra D, mais 40, menos mais 47. A gente conserva aqui o sinal do primeiro número, mais 40, sinais diferentes, permanece menos 47. Mais 40 menos 47, sinais diferentes, o que a gente vai fazer? Diminuir e conservar o sinal do maior. Eu devo mais ou eu tenho mais? Eu estou devendo mais, então conservou o sinal de menos aqui, menos 7. Na letra E, menos 1, menos 64. Vai ficar menos 1, sinais iguais, mais 64. Menos 1 mais 64, sinais diferentes, nós vamos diminuir. Vai ficar aí 63. Positivo ou negativo? Eu estou com saldo positivo maior do que negativo, então vai ser positivo. Na letra F, mais 72, menos mais 60. Conserva mais 72, sinais diferentes, menos 60. Mais 72 menos 60, sinais diferentes a gente vai diminuir. 72 menos 60 vai ser 12. Meu saldo positivo está maior que o meu negativo, então vai ficar mais 12. Menos 9 menos mais 28. Menos 9... menos com mais, menos 28. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. 28 mais 9, 37. Então, vai ser menos 37. Na letra H, mais 40, menos mais 80. Mais 40, menos com mais, menos 80. Sinais diferentes, a gente diminui. 80 menos 40, 40. Meu saldo aqui, positivo está menor do que o meu saldo negativo, então vai ser menos 40. Mais 31, menos 73. Mais 31, menos com menos aí, sinais iguais, mais 73. Mais 31, mais 73. Sinais iguais que a gente vai fazer? Somar e conservar o mesmo sinal. Então, vai dar 104 mais 104. Na letra J, menos 105, menos 119. Conserva o sinal do primeiro número, menos 105, menos e menos aqui, sinais iguais, vai ficar mais 119. Menos 105 mais 119, sinais diferentes, a gente diminui. 119 menos 105 vai dar 14. No caso aí, qual é maior, meu saldo positivo ou meu saldo negativo? Positivo, então mais 14. Na segunda questão, nós temos o seguinte, sabe-se que A é igual a menos 11 menos 27 e B é igual a menos 27 menos 11. Usando o sinal igual ou diferente, compare os números A e B.
Para a gente comparar os números A e B com igual ou diferente, primeiro a gente tem que descobrir quanto vale A e quanto vale B. Então, A vai ser igual a menos 11, sinais iguais, ó, gente, mais 27. A vai ser igual a menos 11 mais 27, sinais diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do número maior. Então, aqui, ó, vai ser mais 16. Meu saldo ó, positivo está maior que meu saldo negativo, então mais 16. Na letra B, vai ficar menos 27, menos com menos aqui, mais 11. Menos 27 mais 11, sinais diferentes, vamos diminuir e conservar o sinal aí do maior. Ou seja, o meu saldo negativo está maior que o meu saldo positivo, então menos 16. Vamos comparar agora A e B, com sinal de igual ou diferente. O valor de A é igual ao valor de B ou diferente? Ou seja, mais 16 é igual ao menos 16 ou diferente? Então, A vai ser aí diferente de B, porque mais 16 é diferente de menos 16. Na questão 3, diz o seguinte: no restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é menos 9 graus Celsius. E a temperatura fora do freezer é 22 graus Celsius. Qual a diferença entre a temperatura interna e a externa do freezer? Nesse caso, nós vamos pegar a temperatura externa, que é 22 graus Celsius, e diminuir, né, a diferença da temperatura interna do freezer, que é 9 graus Celsius. Então, vai ficar a mesma coisa, ó, de mais 22, porque a temperatura externa vai ser positiva, menos 9. Então, mais 22, menos com menos, ó, mais 9. Mais 22 mais 9 vai dar mais 31. Então, a temperatura, né, a diferença entre a temperatura interna e a externa do freezer é de 31 graus Celsius. No quarto, nós temos um probleminha falando assim: observe na figura o instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar. Então, se é uma altitude, é um valor positivo, então vai ser mais 14. E um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar. Se está falando de profundidade, nós sabemos que é um valor negativo, menos 63. Qual a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Então, nesse caso, nós vamos calcular a distância entre o helicóptero e o submarino. Vai ser o valor, né, da distância ao nível do mar do helicóptero menos a distância aí do submarino até o fundo do mar, né, até a superfície, do fundo do mar até a superfície. Então, vai ser mais 14 menos 63, a distância entre um e outro. Então, vai ficar mais 14, menos no menos é mais 63, que vai dar aí mais 77. Então, a distância vai ser de 77 metros. No quinto, ou na questão 5, fala: Carmen e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmen fez 310 pontos. Então, Carmen fez 310 pontos. Amélia fez menos 130 pontos. Amélia fez menos 130 pontos. Quantos pontos Carmen fez a mais que Amélia? Então, ó, a gente vai diminuir o valor que Carmen fez menos o valor que Amélia fez. Então, Carmen fez 310 pontos, um valor positivo, mais 310, menos o valor que a Amélia fez, que foi menos 130. Então, vai ficar mais 310, sinais iguais, ó, mais 130. Mais 310 com mais 130 vai dar mais 440. Então, Carmen fez 440 pontos a mais do que a Amélia. Na questão 6,
Na questão 6, nos apresenta uma tabela, um quadro. Observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas cidades no dia 2 de dezembro. Então, aqui nós temos a cidade, as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas, né? Nova York, mínima de -8, máxima de mais 11. Toronto, mínima de -12, máxima de -7. Moscou, mínima de -7, máxima de -2. Montreal, mínima de -13, máxima de -6. Madrid, mínima de +7, máxima de +17. Pergunta-se, qual foi a variação de temperatura nesse dia em graus Celsius na cidade? Letra A, de Nova York. Então, na cidade de Nova York, qual foi a variação de temperatura? Para a gente calcular a variação de temperatura, nós vamos pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, em Nova York, a temperatura máxima foi de 11 graus, menos a temperatura mínima, que foi de -8. Então, vai ficar aí, ó, mais 11, mais 8. Então, a variação de temperatura foi de mais 19, ou seja, 19 graus Celsius. Na letra B da questão 6, pede para a gente calcular a variação da temperatura na cidade de Toronto. Então, temperatura máxima em Toronto foi -7, menos a temperatura mínima, que foi -12, certo? Então, -7 menos -12. Lembrando que para calcular a variação de temperatura, nós vamos diminuir a temperatura máxima pela temperatura mínima. Então, -7, menos com menos, mais 12. -7 mais 12. Diminui, sinais diferentes, vai ficar aí 5. Como o 12 aqui é maior que o 7, então a variação de temperatura aí vai ser de 5 graus Celsius. Na letra C, na cidade de Moscou, a temperatura máxima em Moscou foi de -2 graus e a temperatura mínima -7 graus. Então, -2, menos com menos, mais 7. -2 mais 7, ou 7 menos 2 vai ser 5. Positivo aí, ó, porque o 7 é maior, então mais 5. Na de Moscou também foi uma variação de 5 graus Celsius. Na letra D, pede para a gente calcular a variação de temperatura na cidade de Montreal. A temperatura máxima em Montreal foi de -6 graus Celsius e a máxima foi de -13. Então, -6, menos com menos, mais 13. -6 mais 13, ó, sinais diferentes a gente vai diminuir, vai dar 7 e conservar o sinal maior, mais 13. Então, a variação foi de 7 graus Celsius. Na cidade de Madrid, na letra E, pede para a gente calcular na cidade de Madrid. Então, a variação máxima, a temperatura máxima aí de Madrid foi de mais 17 graus, menos a temperatura mínima, que foi de mais 7 graus. Mais 17 menos 7. 17 menos 7 vai dar 10. Então, a variação de temperatura aí foi de 10 graus Celsius em Madrid. Na questão 7, vai falar assim: Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu em -570 ou 570 a.C. Foi o fundador da escola pitagórica, centro de estudos religiosos, científicos e filosóficos. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras, além da famosa demonstração do teorema que leva seu nome. Ele morreu no ano -496 ou 496 a.C. Quantos anos Pitágoras viveu? Então, para a gente saber quantos anos a pessoa viveu, nós pegamos o ano em que ela morreu,
e diminuímos pelo ano em que ela nasceu. Então, vai ficar aí no caso de Pitágoras, menos 496 menos 570. Menos 496 mais 570. Que vai dar aí, ó, vamos fazer a continha aqui. 570 menos 496. 10 menos 6, 4. 16 menos 9 vai dar 7. E 4 menos 4, 0. Então, vai dar aí 74, ou mais 74, que corresponde a 74 anos. Foi o tempo de vida de Pitágoras. Na questão 8, no Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, o Brasileirão de 2018, a equipe do Vitória Bahia havia marcado 19 gols e sofrido 27 gols. Então, marcou 19 e sofreu 27. E a equipe do Santos, São Paulo, marcou 16 gols, mais 16, e sofreu 18 gols. Qual era o saldo de gols da equipe do letra A, Vitória, e letra B, Santos? Então, olha só. Se ele marcou gols numa partida de futebol, o saldo é positivo, é mais. Se ele sofreu gols, o saldo é negativo, menos. Então, no caso do Vitória, ó, vai ser mais 19 aí, menos 27. Que vai dar quanto aí? Qual vai ser o saldo de gols dessa equipe aqui? Mais 19 menos 27 vai dar menos 8. É o saldo de gols da equipe do Vitória. E Santos vai ser mais 16 menos 18. Que vai dar quanto aí? Menos 2 gols. Aí, né? O saldo de gols da equipe do Santos.